Meu nome é Bernadette Beregaray, sou trabalhadora voluntária da União Municipal Espírita de Petrópolis, a nossa UMEP, e coube a mim a atividade hoje de fazer a abertura da reunião pública, nesse novo modelo que nós estamos utilizando, que são as reuniões gravadas e disponibilizadas pelo canal do YouTube. A palestra de hoje será sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens 1 e 2, que constam do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. O nosso orador será o Rogério Miller. Nesse momento, Senhor, pedimos as suas bênçãos para o orador da noite, que as suas palavras e que os ensinamentos que ele trouxer para todos aqui sirvam de consolo para todos os que estão desesperançados, cansados, que estão sofrendo. Que as tuas palavras, Senhor, os teus ensinamentos constantes deste texto do Evangelho sirvam de amparo para todos os que sofrem. Acima de tudo, pedimos a misericórdia para este planeta, passando por dificuldades, em todos os cantos, em todos os recantos, que a sua paz e o seu amor possa levar o conforto e o consolo. Assim seja, graças a Deus. Passamos agora, como já foi dito, ao orador da noite, Rogério Miller. Olá, meus amigos. Estamos aqui reunidos de maneira virtual, não exatamente como gostaríamos, né? Tenho certeza que, tanto quanto eu, o desejo de todos seria de que a gente pudesse estar reunidos lá na UMEP, nesses encontros, né? Nesses estudos, mas em função das necessidades, precisamos, nesse momento, usar essa oportunidade que a tecnologia nos traz, que é de nos encontrarmos de maneira virtual. Bem, dando sequência a esse nosso breve encontro, nós temos hoje uma tarefa que é de comentar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como texto, como tema, muitos serão os chamados e poucos serão os escolhidos. É mais uma das parábolas de Jesus que nos traz uma série de ensinamentos importantes para a nossa vida, para as nossas relações diárias e para a nossa compreensão a respeito do presente e principalmente do nosso futuro. E antes da gente comentar sobre essa mensagem do Cristo, vamos fazer uma pequena referência sobre a obra de onde nós tiramos isso. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação kardeciana, onde Kardec reúne, né, os ensinos morais do Cristo e, à luz de uma interpretação bastante didática, né, Kardec era um pedagogo, era um educador, né, passou a sua vida ligado à educação, ao ensino, e também, diante das instruções, né, dos comentários que os espíritos fizeram, não só quando da elaboração da obra a respeito dessas parábolas, mas existem também inúmeros textos que foram trazidos pelos espíritos amigos a partir da codificação da doutrina espírita ao longo dos anos por inúmeros médiuns, e mesmo a interpretação que a gente tem de várias passagens por estudiosos da doutrina espírita, que à luz da compreensão da vida através das revelações que o mundo espiritual nos trouxe, reforçando tudo aquilo que Jesus deixou no seu legado de amor e de direção para a humanidade, eles também vêm nos dar uma série de interpretações muito positivas, muito claras a respeito de uma série de temas. Foram artigos publicados em revistas, muitos no Reformador ao longo de muitos anos, e nesse momento a gente se encontra aí com a missão de também fazer um pouco desse trabalho. Então a gente sabe que Kardec reuniu esse material no
no livro, né, no terceiro livro da codificação da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele procura fazer uma colocação sobre o objetivo dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler esse trechinho que é pequenininho e está tão bem resumido por ele que não vale a pena a gente gastar muito tempo com isso. O Kardec, quando preparou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se atentou ao seguinte, ele diz lá na introdução da obra, objetivo dessa obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Evangelhos de quem? De Mateus, Marcos, Lucas e João. Apenas para falar desses, né? Os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, né, que são os ensinos morais do Cristo, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Então a gente observa que o que Kardec fez ao estruturar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo foi estar atento a todas aquelas passagens que aparecem nos evangelhos que dizem respeito à moral, aos preceitos morais que Jesus deixou para toda a humanidade. Lembrando, né, que ele veio dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho seguro de condução a uma vida feliz. E é muito interessante quando a gente começa a fazer um estudo, mesmo, né, antes de nós entrarmos no capítulo 18, que é o objeto do nosso estudo, o item 1 e 2, porque haverá quem fará um estudo mais à frente desse capítulo, com os demais itens que compõem essa parte do Evangelho, a gente observa que Jesus, desde o início do seu trabalho, né, de direcionamento da humanidade, ele tem como base fundamental da sua doutrina a revelação da vida futura, da continuidade da vida espiritual. Então a gente observa, né, no próprio Sermão do Monte, né, das bem-aventuranças, só faz sentido nós entendermos essas bem-aventuranças quando a gente se dá conta da imortalidade da alma, de que a nossa vida aqui é uma passagem de aprendizado nesse período das nossas experiências materiais, que quando desencarnamos, né, para muitos morremos, a gente na verdade retorna à vida espiritual, pois somos espíritos, e para o mundo espiritual então voltamos. A gente observa que grandes estudiosos da psicologia humana, mesmo do comportamento humano, das ciências comportamentais, eles hoje observam com muita propriedade de que nós não somos homens com experiências espirituais, nós somos espíritos com experiências materiais. É como se nós tivéssemos ingressos numa grande escola, a escola da vida. O mundo material é uma grande escola, é uma grande oportunidade de aprendizado que todos nós temos ao longo da nossa caminhada evolutiva. Passamos um período aqui, como o aluno passa um período de estudo anual, dependendo da série em que ele esteja, do ensino que ele esteja fazendo, e vai assim, gradativamente, série por série, aprendendo um pouco mais, agregando valores à sua vida, tendo conhecimentos novos, se socializando, tendo a oportunidade de conhecer novos valores, e a nossa vida nada mais é do que uma grande escola nessa caminhada evolutiva. E Jesus vem mostrar a simplicidade do processo evolutivo, não só nos aspectos da reencarnação, não é um tema que se vai abordar hoje, né? Mas a única forma de nós entendermos a justiça de Deus é entendermos as diversas existências, a reencarnação. Não faria muito sentido entender ou tentar entender por que um nasce lá num país em guerra, que está há décadas em guerra, em que todos os dias morrem dezenas, centenas de pessoas,
e outros nascem num país tranquilo, numa família equilibrada, num corpo são, com uma mente muitas vezes privilegiada, tem uma vida tranquila, de realizações, de trabalho, de novos aprendizados, de constituição de uma família, e o outro, quando nasce, é jogado numa lata de lixo. Ou Deus é injusto, ou há uma explicação coerente em toda essa harmonia do universo que tem Deus como Criador, né? A causa primária, a inteligência suprema do universo, como nos ensinam os Espíritos. E todo o processo de ensinamento do Cristo sempre faz alusão à vida futura, à vida espiritual. Todos esses ensinamentos que ele nos deixa, nos traz, nos convida a conhecer e, acima de tudo, a aplicar, né? A fé sem obra não é nada, é apenas conhecimento, não é realização. Isso tem que ser um verbo, tem que ter ação, tem que ter realização. Então, Jesus nos mostra da importância da nossa vida na construção da nossa felicidade. Ninguém nasceu no mundo para sofrer. A gente pode estar pagando algumas contas referentes a algumas dívidas que fizemos ou nessa ou em experiências anteriores, né? Quando a gente estuda no Evangelho também causas atuais e anteriores das aflições, a gente vai se deparar com a tranquilidade do entendimento de que algumas dessas aflições da vida presente são consequência meramente dos nossos escorregões na vida atual, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, ainda aquele pouquinho de maldade, de maledicência que a gente traz ainda dentro de nós e precisa ser trabalhado para a gente crescer como espíritos e ajudar na construção de um mundo melhor, como nos recomenda o Espírito Joana de Ângeles. Mas algumas dessas causas das nossas aflições, nós vamos enxergar muito próximas a nós, num contexto temporal muito próximo, muito fácil de saber onde foi que a gente escorregou e o porquê da gente estar colhendo certas dificuldades. Outras não. Uma criança que tem um acidente no nascimento, tem uma paralisia cerebral, uma criança que nasce com autismo, um acidente grave, câncer, tantas doenças, tantos problemas, tantas situações que a gente poderia passar aqui horas e mais horas citando, que não tem uma causa plausível na vida presente. E aonde está isso? Está no nosso processo evolutivo, naquelas experiências menos felizes que deixamos para trás e que é hora de a gente corrigir o rumo, da gente procurar acertar o caminho, acertar a nossa vida. E o Evangelho é isso que a gente tem de ensinamento para analisar, para estudar e procurar entender. É importante que a gente se lembre que durante o tempo de Jesus, né, há 2000 e poucos anos atrás, o conhecimento, o desenvolvimento cognitivo da humanidade era ainda muito limitado. Não eram muitas as pessoas que tinham condições de ler e escrever. Jesus se comunicava muito em aramaico, uma língua já morta, muito pobre em vocabulário, muito pobre em recursos gramaticais. Ele vivia dentre os hebreus, né? Os estudos demonstram que ele também se usava do hebraico, do próprio grego, principalmente naquele momento da cultura helênica que permeava através do Império Romano, até mesmo sobre o Evangelho de Mateus, os estudiosos ainda têm alguma dúvida em que língua foi escrito esse Evangelho. Tudo indica ter sido no próprio hebraico e depois alguns judeus convertidos talvez tenham feito a tradução dele para o grego. Mas isso não muda o contexto nem o teor da mensagem que o nosso amigo Mateus nos traz, né? Ele era um publicano, um cobrador de impostos e causou muita apreensão no meio dos fariseus quando ele foi convidado por Jesus a deixar tudo e segui-lo. E foi assim que ele fez.
Ele deixou tudo, possivelmente ele era um coletor de impostos para o Império Romano, né, para o governo romano. E ele, então, a partir disso, deixa toda a sua vida e passa a seguir o Cristo. E depois deixa registradas suas lembranças, porque Jesus não escreveu nada, né? Ele deixou a vivência dele como exemplo e como referência para toda a humanidade. Então, a gente tem esse pequeno contexto aí da obra, né, do Cristo, e as lembranças que a gente hoje tem a oportunidade de ter como material de estudo através também desse trabalho bonito deixado pelos evangelistas e por alguns outros autores que, de forma contemporânea ao Cristo, ou um pouco posterior, deixaram para toda a humanidade. Essa obra mesmo, o Evangelho de Mateus, que é considerado o primeiro evangelho, ele deve ter sido escrito, não há uma data precisa, mas em torno do ano 60 da era cristã, um pouquinho antes do que isso. Não há uma data muito precisa, né? Mas é um arcabouço das lembranças da vida do Cristo. E a gente aí, então, dando início à nossa pequena análise, né, desse capítulo, né, que tem, vou repetir, né, como título, muitos os chamados, poucos os escolhidos, nós vamos tratar apenas do item 1 e 2. O item 1 e 2, ele procura fazer uma análise da parábola chamada Parábola do Festim das Bodas. É uma parábola muito interessante em que Jesus faz, através de uma linguagem bastante alegória, né, usando de uma metáfora, de uma simbologia muito grande, que era uma maneira de ser mais contundente na sua mensagem com o povo, que precisava que fossem usados exemplos mais tangíveis à compreensão deles à época, do que propriamente uma análise mais erudita de algum ensinamento ou de alguma mensagem que Jesus quisesse passar. Então, Jesus usou muito disso. E isso traz também a possibilidade para todos nós, à medida que a humanidade evolui, que o homem começa a aprimorar a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de entendimento, de compreensão, de uma análise de leitura, procurando tirar da letra o espírito dela e não ficar na superficialidade da letra, porque não faria sentido nenhum. A gente se permite, nos tempos atuais, cada vez mais compreender com mais profundidade tudo aquilo que Jesus quis nos deixar nos seus ensinamentos. Então eu não gosto muito de ficar lendo textos durante uma conversa que a gente possa ter, mas esse texto traz algumas coisas interessantes que seria bom a gente fazer uma leitura, porque eu imagino que nem todos que estarão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, tenham acesso a essa leitura. Quem tiver acesso, não deixe de fazer isso. É o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E tem a parábola do Festim das Bodas. Então a gente vai encontrar isso lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 1 a 14. Quem quiser a referência, lá no Evangelho de Mateus, é o capítulo 12, versículos de 1 ao 14. Vai ter exatamente o que a gente vai estar lendo aqui agora, tá bom? E essa parábola diz o seguinte: falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Olha que coisa interessante. Antes da gente dar sequência da leitura, já se inicia dessa forma, né? Disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que... O reino dos céus. Onde está o reino dos céus? A gente pode dizer que ele está dentro de nós, quando a gente vive os ensinamentos de Jesus, ou ele é a vida espiritual. A vida que teremos como continuidade, como herança, a partir do que tenhamos feito na vida presente. Como somos imortais, nós somos herdeiros do universo
e temos, né, nesse universo a nossa morada e temos como herança a eternidade. Então é muito importante a gente levar em conta sempre esses ensinamentos de Jesus, onde ele nos abre esse véu da vida futura. Ele sempre nos convida a uma reflexão sobre a vida futura. Então, seguindo, a gente vai começar a ver algumas colocações interessantes. Despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei tudo que está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Nós vamos dar sequência a essa leitura, porque depois a gente vai procurar fazer uma análise um pouco sobre essas passagens aqui. Nós não podemos pegar um texto como esse ao pé da letra, né? Jesus querendo dizer que a gente tem que atender o convite de Deus, porque senão Deus vai nos matar, vai nos dizimar. Quando a proposta do Cristo não era essa, era de ensinar sobre a bondade, a caridade, né, de fazer o bem ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Está aí o grande resumo das leis e dos profetas, conforme nos ensinou Jesus. Então a gente precisa ter muito cuidado ao analisar qualquer texto que nos traz essa literatura simbólica através dos ensinamentos deixados pelo Cristo, para a gente se aprofundar no espírito da letra e não apenas na palavra do que está escrito. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas e se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Qualquer pessoa um pouco incrédula ou que tenha uma certa dificuldade em fazer uma análise do espírito da letra, como a gente comentava há pouco, certamente vai encontrar um texto sem muito sentido. Mas, na verdade, o que tem no espírito dessa passagem? Né? O que Jesus estava querendo nos colocar? E uma coisa muito interessante, né? Nós não temos um tempo muito longo para nos aprofundarmos inteiramente nesse texto, então a gente vai procurar fazer um resumo à luz do que Kardec nos ajuda na análise e interpretação desse texto, onde Kardec diz o seguinte, né? Depois de fazer uma pontuação sobre várias partes dessa parábola, ele tem um parágrafo bem resumido que ele coloca o seguinte: na parábola de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, lembra-se dos que foram convidados e não quiseram ir? Alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Lembrando lá aquela primeira revelação, né, trazida através de Moisés, né, com o povo hebreu, que passa a adorar um Deus único, né? Um Deus ainda dentro de uma linguagem, de uma interpretação para aquele povo, àquela época, ainda muito difícil, né?
Os hebreus haviam passado anos, décadas, sob o jugo dos egípcios, primeiramente como convidados, né, do faraó, e em seguida como escravos. Eles cresceram, se proliferaram dentro do Egito e acabaram se tornando um povo praticamente escravo do povo egípcio. E um povo que tinha a adoração de muitos deuses. Havia um politeísmo enorme na antiguidade, né? O homem era adorador por natureza. Roma, à época da dominação romana, né? da época do Cristo, Roma tinha dezenas de deuses. Havia deuses para todos os dias, para todos os tipos, e uma adoração a todos. Então, era muito difícil para um povo que migra de uma situação como essa, né, de um politeísmo, de um processo de adoração simbólica, onde esses deuses tinham uma representação. Tanto é que mesmo após a revelação do Deus único ao povo hebreu, estudando lá a migração do povo hebreu, depois que eles saíram do jugo egípcio, né, para o deserto, um momento em que Moisés se afasta, eram milhares de hebreus acampados, vivendo numa condição ainda de organização social e religiosa também, acima de tudo. E um momento que Moisés se afasta em retiro por um tempo, quando ele volta, eles tinham criado a imagem de um bezerro e estavam adorando um bezerro como Deus. Então a gente observa a dificuldade do povo hebreu àquela época dessa compreensão maior. Então, toda essa linguagem que traz Jesus nesse momento, ela se reveste de um simbolismo muito interessante, porque ele sabe da dificuldade desse povo na interpretação pura do Evangelho. E quando ele diz que ele promete aos seus discípulos que enviaria o Consolador prometido para revelar todas as coisas que ele, naquela hora, naquele momento, naquela condição, junto àquele povo ainda tão limitado na interpretação dos seus ensinamentos, ele não poderia fazer, mas bem mais à frente, séculos depois, isso viria a ocorrer, e a gente vê o advento da doutrina espírita nos tirar esse grande véu da vida, da imortalidade da alma. E Jesus faz referência a isso, lembrando, os hebreus foram os primeiros convidados para o festim do Deus único, da palavra simples, da lei de amor simples, né? Lembrando que Jesus era amor, está lá no Evangelho de João. O que é Deus? Deus é amor. Se me perguntar, eu não sei, mas se eu puder dizer o que é, se não me perguntar, eu sei. Se me perguntar, eu não sei. Mas Deus é amor. João diz assim, Deus é amor. Jesus é amor. Ele é a palavra do Criador junto de nós. Jesus é seu filho mais velho, é o nosso irmão mais velho, né? Criador da terra, governador espiritual da terra. E ele, quando se refere a isso, ele é o conhecedor da história do planeta, um espírito puro. A gente vai encontrar em Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, uma referência falando de que quando a Terra se forma, há bilhões de anos atrás, Jesus era o coordenador de uma pleiade de espíritos da sua envergadura, puros como ele, na organização do planeta Terra. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era puro quando ela se formou. Ele é um governador que acompanhou a evolução do planeta, por isso que quando ele vem e encarna na Terra para deixar o seu testemunho de exemplo para a posteridade, para a mudança dos rumos do planeta, né, no seu processo evolutivo, ele sabe exatamente do que ele está querendo dizer quando afirma que nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Nenhuma delas. Eu não vou deixar minhas ovelhas se perderem. Ele sabia exatamente disso. Esse grande rebanho que somos nós hoje no mundo, em torno de uns 7 bilhões de pessoas e mais alguns bilhões de pessoas que fazem parte desse contexto espiritual do planeta Terra.
só no planeta Terra. Jesus é o governador espiritual dessa quantidade enorme de aprendizes do seu evangelho no processo de evolução. Então, a primeira alusão que ele faz naquela primeira parte desse capítulo, né, dessa parte onde ele diz que o rei manda que seus servos busquem os que já estavam convidados, né, nessa parábola do festim, ele faz uma alusão aos hebreus e dá sequência, né? Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados. É história, se a gente estudar a história, essa história antropológica do homem, a partir, por exemplo, de Moisés e dos profetas que vieram fazer uma referência à vinda do Messias, muitos foram crucificados, foram destruídos, foram massacrados. Mesmo João Batista foi decapitado, né? Contemporâneo do Cristo, primo de Jesus. E aí Kardec dá sequência, né? As suas advertências eram desprezadas, muitos mesmos foram massacrados, como os servos da parábola. Os convidados se escusaram, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios. Simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. O nosso tempo não é muito grande, a gente está chegando no fim. Eu vou parar por aqui. Esse capítulo tem material aí para a gente passar dias analisando. Mas é interessante que, se nós observarmos um pouco dessa simbologia que Jesus usou há 2000 anos atrás, nessa parábola do festim das bodas, é um pouco do que é a nossa sociedade hoje. Dentro de uma nova figura, dentro de um novo contexto, dentro de uma nova circunstância. Não é a sociedade da pandemia, não. É a sociedade moderna, meados do século XX até o momento que estamos hoje, 2020, do século XXI, para não precisar fazer alusão a um tempo muito distante. Nós somos ainda a sociedade do consumo. Quantos de nós, quando está no seu conforto, na sua tranquilidade, tem alguma preocupação com a vida futura? O que será de mim amanhã? Essas questões muitas vezes só vêm à tona e só apresentam alguma característica de interesse para a grande maioria das pessoas quando se perde um ente querido. Opa, para onde ele foi? Para nunca mais? Sumiu? Voltou para o nada? É nada agora? Acabou? Infelizmente, essas questões só aparecem quando a pessoa passa por uma dor profunda, e normalmente uma dor de perda. Deveria ser uma questão do nosso mais profundo interesse em todos os momentos da nossa vida. Nós somos imortais. Se nós acreditamos em Deus como Criador de todo o universo, Pai de amor, né? Deus é amor, lembrando João, de Jesus, a referência que a gente tem na condução da nossa vida, que não deve ser um jogador de futebol, um político, um ator de cinema. Essa é a referência única que o caminho dele não nos deixa erro. A gente precisa ter uma preocupação maior nessa continuidade da vida. E a doutrina espírita nos traz uma oportunidade ímpar, uma condição imensa, ampla, de investigação do conhecimento, de investigação da nossa natureza espiritual. O que a gente está fazendo aqui hoje? Por que essas coisas acontecem? Para onde eu vou? Da onde eu vim? O que eu posso esperar? Vai ser tão simples assim? Muita gente tem preguiça de pensar nisso, né? Isso dá trabalho. Quando a pessoa às vezes começa a se interessar um pouco e começa a abrir um pouco desse véu do futuro, isso implica em mudança de comportamento, porque de repente eu tenho que sair dessa minha zona de conforto, de comodismo e de descanso com relação à minha responsabilidade enquanto cidadão do mundo,
enquanto espírito imortal e passar a adotar valores novos, isso implica em algum esforço pessoal. A reforma íntima é o grande gol da nossa existência. Nós nascemos para ser felizes, mas a cada um será dado segundo a sua obra. Não vai ser fruto de mágica. Não tem jeitinho brasileiro. É mérito. A evolução se conquista por mérito. Jesus não é um espírito puro porque foi criado puro. Deus não teria sido justo com ninguém se tivesse criado Jesus puro, e a gente tendo que dar uma caminhada dura dessa, né, no processo de evolução, de bilhões de anos no processo de evolução. Então, meus amigos, hoje o nosso tempo é curto, nós já chegamos ao final da nossa breve preleção, acabamos fazendo algumas pequenas análises sobre essas passagens importantes, né, do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Espero que tenha ficado aí algum interesse de pesquisarem mais. A nossa recomendação, mais uma vez, é que leiam o capítulo 18, façam um estudo, procurem investigar, estudar a doutrina espírita. Não é engolir a doutrina espírita, não. Tem que fazer o que Kardec sempre recomendou, tem que entender a doutrina espírita. E para entender tem que estudar, tem que questionar, tem que se aprofundar, tem que comparar. Não pode aceitar, não é porque alguém disse alguma coisa que isso são as máximas de verdade. De maneira alguma, a gente tem que entender a doutrina espírita. É como sobre a reencarnação. O espírito de Bezerra de Menezes, ele diz o seguinte: feliz daquele que compreende a reencarnação. Eu acredito. Grande coisa. Muita gente acredita. Eu conheço católicos que acreditam, conheço evangélicos que acreditam, conheço judeus que acreditam. Tem que compreender, para entender a lógica do processo evolutivo, a justiça divina e o porquê da vida. Então, meus amigos, nós chegamos ao fim. Obrigado aí pela paciência de vocês nesse nosso encontro virtual. Espero que muito em breve a gente consiga ter dado a volta por cima desse período, dessa pandemia, tirando bons ensinamentos, apesar das lutas, das dores, dessa situação tão delicada que nós estamos atravessando nesse início de século XXI. No futuro nós vamos entender certamente o porquê de tudo isso. Sem dúvida que uma boa parcela disso é responsabilidade nossa, da humanidade. Não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Isso está muito dentro das nossas responsabilidades no processo evolutivo. Políticas, sociais, religiosas, humanitárias, individuais, coletivas, enfim, que possamos todos fazer uma reflexão a respeito da nossa vida e do nosso futuro. Nesse momento, a gente, então, encerrando o nosso encontro, eleva o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, o nosso mestre sempre amigo, agradecendo pela vida, agradecendo pela oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho à luz dos esclarecimentos que nos traz a doutrina espírita, e nesse momento em especial, Senhor, pedindo por toda a humanidade, por todos os que se encontram em sofrimento, atravessando dores tão difíceis, que o Teu amor, a presença amiga desses benfeitores espirituais, desses espíritos amigos que trabalham em prol do bem, da evolução, da melhoria, da paz, da felicidade da humanidade, possam ajudar a todos. Que possamos ter também, Senhor, a responsabilidade sobre a nossa vida, os nossos atos diários, sempre na luz dos nossos interesses mais profundos. Que Teu amor nos envolva. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco.